Beleza, galera? Começando mais um Papo Reto para você na TV Capela, também na Rádio Capela FM, e é claro, aquela parceria com a VV8 TV. Muito obrigado. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal e clique aí no sininho para receber sempre aí as nossas notificações, porque sempre tem um Papo Reto. E hoje o nosso Papo Reto é com ele, meu companheiro de transmissões esportivas, Wagner Alves. Obrigado por você ter aceito o nosso convite, Wagner. Obrigado, Adriano, aos ouvintes aí das suas multiplataformas que está acompanhando. O pool de conglomerado de mídias sociais. Prazer enorme estar aqui para a gente bater um papo, conversar. Obrigadão, Adriano. Gente, o Wagner, eu coloquei como tema aí pra gente falar sobre acessibilidade, né? Coloquei como tema, porém, é claro que a gente vai falar sobre diversos assuntos. E assim, primeiro eu queria saber, como foi 2020. Se você está assistindo este vídeo em 2035, em 2040, vamos saber como foi o 2023 de Wagner Alves. Como foi seu ano? Qual balanço você faz em 2023? Tô falando agora para os meus netos. Pode ser. Boa. Adriano, 23 foi um ano muito bom, sabe? Um ano em que eu consegui colocar alguns projetos, tirar do papel muitos projetos. A gente tem essa questão do procrastinar, né, Adriano? A gente tem muitas ideias e vai esperando aquele momento certo. Quando eu tiver a melhor caneta, o melhor papel, quando aparecer o melhor microfone. Então, esse ano de 2023, eu tenho um projeto que é a voz do seu evento, que é a narração esportiva em loco. Aquela que a gente vai com as caixas de som, leva pro local, e eu levo a narração, a reportagem e a plástica do rádio. Daquela vinheta. E esse ano eu fiz uma parceria com o Country Club de Valinhos, Clube Atlético Valinhense, uma parceria, sabe, muito legal também. Em Louveira, exatamente. A Prefeitura de Louveira me proporcionou essa oportunidade. Fora clubes, escolas, fiz até campeonato de igreja. A gente levar aquela narração. Porque o que acontece, Adriano? As pessoas gostam. Porque você está ali, você está identificando quem é o jogador. Na hora do gol tem a vinhetinha, o repórter que vai lá entrevistar o jogador. Então, assim, esse ano eu consegui tirar isso do papel. Então, isso foi muito importante para mim no ano de 2023. Então, outras questões também da própria minha vida, das outras atividades que eu tenho também, consegui tirar do papel. Foi um ano de muita vitória, Adriano. Que bacana. E esses... Quando você vai fazer esse indoor, que chama? Como que é? In loco. Esse in loco também tem que tomar cuidado com o que fala, né? Se você falar assim, se perder, tá aí, errar um gol desse, onde já se viu? Adriano, é assim, a narração esportiva, a gente tem a narração do rádio, tá? Aonde a pessoa tá na casa dela, né? Quem está no campo, você deve estar numa arquibancada, mas poucas pessoas estão ouvindo. Ou é você ouvindo, ou quem está em casa. Então, até você chegar no estádio, demora. Tá? Tem a narração da televisão, que aí essa é só para quem está em casa mesmo. Isso. Não tem como. Essa narração em loco, para mim, ela é a mais difícil para o narrador, porque ali você é testado realmente. Porque, Adriano, o que é muito importante na minha vida, na sua vida, são os nossos nomes. Exato. E quando o Adriano está sendo chamado de José, a mãe do Adriano está ali do lado, fala, não, meu filho não é o Zé. Não é. Ali a pessoa já chega na hora, ela acaba me falando. Outro detalhe, o pessoal que eu levo, né, a minha equipe, eu sempre falo para eles, aqui nós não estamos fazendo jogo de profissional, de pessoas que ganham a vida financeiramente para isso. Aqui é o cara que está curtindo o final de semana dele. Então, ele está dando o melhor. Então, o que a gente pode fazer? Não, tudo bem, ele chutou uma bola longe do gol, se perdeu, beleza. Mas não dá para eu criticar ele, isso, né? Esse cara é ruim, essa daí qualquer um faria. Não. Então, a gente sempre é uma narração para cima, valorizando. Tem jogo, por exemplo, o último jogo que eu narrei, o goleiro, né, tomou um frango. Nossa.
Tomou um frango. O que eu fiz? Ele foi infeliz no lance. A infelicidade do goleiro. E a gente meio que para por aí. E tenta levanta a cabeça, goleirão. Isso acontece. E depois eu acabo redimindo em algumas defesas que ele faz. A defesa não é tanta, mas é o que na hora da narração, Adriano! Essa daí é pra sair no Facebook. Você acaba valorizando o jogador. Eu falo muito para os meninos. Eu falo, gente, toma muito cuidado com isso. Aconteceu já alguma outra que a gente tem que tomar cuidado? Eu sempre falo assim, eu amo futebol amador. Futebol amador é o futebol do peão, né? Cara, e peão é brincadeira. Uma vez eu tava fazendo um jogo, Adriano, e aí eu nunca me esqueço. Boquetinho. O nome do nome. Boquetinho. O nome do cara? E eu tô lá, dominando a bola, então pega Boquetinho, sai jogando. Daqui a pouco, o cara tira a camisa. Eu vi que o cara tirou a camisa, saiu, chutou, jogou a camisa e foi dando volta. Aí eu vi que ele ia vir na minha direção. Quando ele veio, ele pegou, pediu o papel. Deixa eu ver o que tá escrito aí. Quando ele olhou, tava lá, né? Número 7, Boquetinho. Aí ele começou, eu quero saber quem foi que fez isso daqui. Aí eu falei, moço, calma. Aí atrás de mim, os caras dando risada. Não. Vai, continua no Boquetinho aí. Aí eu falei, gente, então. Aí hoje, o que eu faço? O jogo começou, vejo que vai começar, eu peço pro jogador, falo, vem dar o nome. Aí o cara vem, aí eu falo, como que você gostaria de ser chamado? Zé Roberto, Zé Guilo, 38, Maria, acabou, é aqui. Porque pra eu não ser traído na narração. Né? Porque acontece, muito, é difícil essa narração. Isso aí, além de difícil, cara, você tá mexendo ali com o ego do cara, todo mundo na arquibancada, tá vendo. Fora que é o seguinte, a gente já teve problema em jogos em que você narra gol de um time, o outro time ou alguém que tá ali perto fica bravo, porque você coloca emoção em todos os gols, né? E aí ele quer que você não narre daquele time, quer não narre do outro. Eu fiz um jogo, foi o último jogo da temporada de 2023, jogo Amigos do Gustavo, que jogou no Palmeiras, o zagueiro, e amigos do Renato Meia, que jogou no Santos e Sevilha. E beleza, eu tô lá pegando, aí eu falo, você pegar o nome do jogador. Aí veio um. Aí eu falei, como que é seu nome? Aí ele falou lá o nome dele, eu coloquei, aí eu olhei o número dele, número 8. Aí beleza, ele desceu. Aí daqui a pouco veio outro rapaz, só com, sem camisa, eu perguntei o nome dele. Aí eu falei pra ele, qual que é a sua camisa? Ele falou, nem sei. Quando ele abriu a camisa, 8. Aí lascou. Aí eu comecei a olhar. Aí daqui a pouco eu olhei o do time do Gustavo. O Renato jogou com a camisa 8 a vida dele. O Gustavo com a 3. Mandou fazer um jogo de camisa 8 e 3. Você tá brincando? Todos os jogadores? Todos os jogadores. E o narrador se vira, né? Sério que isso aconteceu? Os caras tudo com 8? Todo mundo com 8, todo mundo com 3. Não identificou, né? Aí não tem. Aí. Não, um ou outro com cabelo, ou que você já conhecia. No time do Renato, tinha o Renato, eu identifiquei. O Nininho, que joga bola lá em Valinhos, Thiago Trajano e um jogador profissional, Rubens Cardoso, que jogou no Atlético Mineiro. Esses caras eu identifiquei. No time do Gustavo, só ele. O jogo inteirinho, só ele. Toca a bola, tira o Gustavo dali, põe o Gustavo pela linha de lado. Gustavo subiu, tirou. O jogo terminou empatado 2-2, cara. 2-2, era Gustavo. Um time ainda tinha o outro time. O outro eu não conhecia ninguém. Foi amigos do Gustavo. Tem um amigo dele lá de Itacoaxetuba, um amigo dele com a camisa número 3. Não dava, né? Não tem. É complicado. Eu tenho um outro formato, Adriano, desse mesmo in loco, que aí, assim, é autorizado. Converso com os caras e, assim, é o futebol da zoeira. Eu já fiz um. Aí o que eu coloco? Coloco muita vinheta. Errou! Sabe? A do Silvio Luiz. Pelo amor dos meus filhinhos! Sim. Eu pego essa, né? O Galvão Bueno. Ele. Pego essas, o Jotinha. Eu tenho muita vinheta do Jotinha, sabe? Do Jotinha. Sei. Nossa, do Jotinha lá que é com. Tem aquela outra. O jogador bar, como que é falar? Foi nada.
Esperou o contato? Esperou o contato veio. Aí, não foi nada. Aí eu pego e solto essas aí, errou. Tipo, quando o goleiro toma um frango, solta uma galinha, ela vai. Aí é combinado. Combinado, né? É aquela coisa, combinado não é caro. Combinado não é caro. Mas assim, eu gosto de fazer, sabe, essas narrações, mas é muito difícil. E outra coisa que eu queria destacar nessa questão de narração, Wagner, você fez vários jogos com a gente aqui na TV Capela, na Rádio Capela, você dando dicas ali para quem tá narrando, como que funciona. Tem uma que é um barato, cara, que eu não sei se ainda tá disponível pra galera ver, que é a hora que você começa a falar, aí você fala, futebol amador, esse locutor começa a testar o som, né? Teste, fala igual esse rapaz que tá aí também participando. Cara, mas o que eu achei legal, e o que eu acho legal em você, é esse desprendimento ao ensinar. Você sabe que isso, né, não só na comunicação, mas em diversos meios, existem as pessoas que são donas do conhecimento e elas veem todas as outras pessoas como uma ameaça, né? Uma ameaça. E você, esse desprendimento, cara, que você sempre teve desde quando eu conheci você no rádio. Acho que o primeiro jogo que a gente fez, já tem uns 10 anos atrás, daí pra mais que 10 anos. Desde o primeiro jogo, o seu desprendimento em ensinar as pessoas, em dar uma dica, dar um toque. Eu, né, também me arrisco a narrar alguns jogos, até mesmo por questão de custo mesmo, para diminuir custo de jogos. E todas as vezes você dando dica, falando, isso aqui é legal, isso aqui... Cara, você sempre foi... Alguém ensinou você a ser assim e fazer isso? Como que é? Adriano, quando eu comecei no rádio, não tinha essa comunicação que existe hoje. Não tinha YouTube quando eu comecei. A internet, cara, era a internet de escada. Não dava pra você assistir um vídeo. O que eu fiz muito? Eu sempre ouvi muitos narradores. Só que era muito assim, eu tava ouvindo, tentava reproduzir, mas sem técnica nenhuma. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu só tava papagaio, repetindo o que alguém tava falando. Aquela pessoa tava usando uma técnica, só que eu não. E por incrível que pareça, Adriano, nessa época eu não encontrava ninguém para me dar toque. É muito engraçado que depois que eu peguei experiência, que eu já estava com tempo de carreira, aí eu consegui encontrar grandes narradores que vinham me dar toque. Ó, Wagner. Mas quando eu precisei mesmo, não tinha. Você tava cru? Cru, não tinha. Eu narrando, sabe, que nem um louco lá, e o pessoal... Porque assim, a narração, ela é uma arte. Sim. É uma arte. Eu recebi um prêmio, lá, eu faço parte da Academia Valiense de Letras e Artes. Tá? E quando o pessoal me chamaram, eu não queria aceitar. Falei, cara, eu não sou artista. E aí ele falou, eu considero o que você faz uma arte. Ele falou, eu considero. E aí, uma vez, um chefe de equipe falou, eu tenho aqui uma equipe. Tenho repórter, eu tenho cinegrafista, eu tenho jornalista, tem todo mundo, tá? Você faz tudo que esse pessoal faz. Esse pessoal não faz o que você faz. Exato. Então, assim, aí eu passei a dar muita atenção para aquilo que eu faço, que é estudar, ler, treinar, sabe? Treinar. Eu treino muito. Treinar. Eu treino muito. E tava toda hora ali treinando. E eu fico pensando assim, muita gente não teve, como eu não tive, também não tem. Então eu tenho que passar isso para as pessoas. Eu percebo aquele que quer aprender, que quer, sabe? Vamos lá, porque como é uma arte, Adriano, é como cantar. Tem muita gente que assim, ele começou cantando, não, ele foi aprendendo. Isso aí. E o narrar é assim. E assim, Adriano, uma coisa assim, não existe o narrador top, o bom, não existe, porque narrador é gosto de quem está ouvindo, de quem está assistindo, tá? Galvão Bueno, um monte de gente detesta, tá? Silvio Luiz, um monte de gente detesta. Isso. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá, o Adriano. Mas eu não tenho jeito para narrador, eu não sou. Cara, você
pega a sua identidade, seu jeito, o jeito do Adriano, e você vai criar um estilo de narração. Você vai criar. Isso daí como que você vai fazer? Desenvolvendo. Uma vez o Roberto César falou para mim, o Roberto César é um narrador de Campinas, isso. Rádio Central, Bandeirantes, hoje ele está na Rádio Jovem Pan. Sabe, foi meu chefe, e foi o cara que eu falo assim, o Alberto, ele me deu a habilitação para dirigir. Imagina aquele cara que dirigia o carro na fazenda daquele jeito, qualquer jeito, passava em buraco e de repente o Alberto, fui trabalhar com o Alberto na Rádio Central, só que na época eu não entendia como dicas, eu não entendia como uma aula. Aí eu via que ele estava pegando no meu pé. Cara chato. Cara chato, exatamente. Mas não, tudo aquilo que aí ele foi me ensinando. Wagner, escanteio, você tem que prestar atenção na área. Esquece o cara que vai bater. A bola vai chegar lá na área. Olha pra ele meio ali de cunhenha ali, viu? Espera o repórter falar, fulano vai bater. Presta atenção. Quando os caras for pra aula, já olha quem tá indo pra área, 2 zagueiros. Ali a sua chance de errar, sabe, 20% você acertou. Isso. Que já tem 2 caras ali, você tá olhando eles. Sabe, vai fazer falta, sabe, descreve o lance, fala, o árbitro tá próximo, barreira, no gol de fundo do Brinco de Ouro da Princesa, pega esses detalhes. E o Alberto foi me dando essa situação para eu poder aprender a narrar. Então eu acho que assim, Adriano, hoje, ainda mais com essa questão de internet, YouTube, o máximo que eu puder passar, que eu puder ensinar, sabe, eu tenho que passar isso para frente. Isso é muito bacana, assim, eu acho fenomenal quando tem alguém que divide assim, o conhecimento. E até, uma vez eu recebi de um rapaz, ele mandou um áudio, ele narrando um lance, aí ele inventou o lance na cabeça, e cara, que narração top, tal, aí eu conversei com ele e falei, olha, quer vir, né? Que tem oportunidade aqui pra você aprender, tal, a gente tem aqui, tem jogo do amador, a gente transmite, vem aprender. Cara, ele não conseguiu, e aí eu falei pra ela, fica à vontade, se você quiser voltar, tal. Ele falou, não. Por quê? Porque uma coisa é você formar o lance aqui, falar, recebeu uma bola na grande área, outra coisa é o lance acontecer e você tem que narrar, você tem que replicar o que tá acontecendo. Então você se perde, não consegue falar o número, e aí quando você presta atenção no número, o cara já tocou a bola, já tá com outro, e você erra quem fez o gol, por exemplo, meu Deus do céu, isso é ruim. Então, uma coisa é você formar o lance, outra coisa é você ver na hora ali. Tem muito isso. Adriano, eu comecei igual esse rapaz, fazendo em casa. No conforto, na minha segurança, na minha escalação. Meu primeiro jogo. Montou o lance. Foi na Praça de Esporte Aurora Sudário, hoje, campo do Alaor de Jesus de Siena. Meu primeiro jogo foi ali. Pela Rádio Planalto. E Secatão. No estúdio era plantão. Eu ficava narrando lances que eu produzi, né? Coisas que eu fiz. Era muito fácil. Quando chegou para fazer o jogo, eu narrei o primeiro tempo e depois eu quis parar. Caramba. Porque eu não aguentava. Eu já não tinha fôlego, eu já estava nervoso, eu imaginava que todo mundo estava olhando porque eu estava fazendo, sabe? Tirando sarro. Todo imaginando isso, e eu nunca me esqueço. Ele não lembra disso, toda vez que eu converso com o Secato, ele fala que ele não lembra disso. O Secato, eu falei que eu não ia parar, ele me chamou de moleque e falou, termina o que você começou. E aí eu terminei, eu achei que eu tinha sido demitido. Aí no outro dia eu não fui trabalhar. Que era um domingo, na segunda não fui, né? Aí depois a Patrícia da rádio me liga, Wagner, você quer saber por que você não foi? Aí eu falei, eu fui demitido. Eu fui conversar com ele, aí ele, Wagner, aquele jeitão do Secato, pelo amor de Deus, Wagner W. Alves, que ele me chama de Wagner W. Alves, né? É assim mesmo. E então, assim, Adriano, é realmente a narração, porque são muitos elementos. Uma narração esportiva, o narrador, você está transmitindo um jogo, então você está aqui prestando atenção nos dois times. Você tem comercial, geralmente, para estar fazendo. Você tem o tempo para chamar o repórter, você tem que chamar o comentarista,
Você dá dinâmica, deixar emocionante. Você tem que dar a dinâmica para a jogada. E a pessoa não vai fazer isso no estalo. É um processo. Isso. O Alberto, eu nunca me esqueço, ele falava para mim que para o narrador se considerar pronto é depois de 15 anos. Caramba! E depois eu fui concordar com ele. Sabe? Adriano, hoje, né, muito tempo narrando, hoje eu me considero um narrador. Hoje, mas para trás, não. Caramba! Sabe? Porque eu não tinha elementos para fazer uma transmissão, não tinha. Tem um episódio, esse episódio eu quero contar pra galera o que esse rapaz aqui fez. Que a gente narrou o primeiro tempo, a gente sai pro intervalo, só que demora um pouco para voltar por causa dos apoiadores, tal. O jogo começa e ainda no rádio não tinha imagem, naquela época era só rádio, né? Não tinha imagem, a gente não transmitia o jogo com imagem, era rádio. O jogo voltou no campo e a propaganda. Aí com 1 minuto e meio, saiu o gol no campo. Eu fiquei desesperado. Eu falei, e agora? Eu queria parar a propaganda. Aí você falou, espera, abre e já joga pra mim. Eu já abri, já joguei. Cara, aquele dia foi uma aula que você deu ali. O que você fez? Quando voltou a narração, aí eu reconstruí a narração e fiz o gol. Narrei o gol como se tivesse acontecido naquele momento. Quem tá perto fica perdido, né? O narrador ficou louco. Mas nós estamos fazendo o rádio. O rádio é para quem tá em casa. Ele é para quem tá na casa dele. Ele não sabe ainda que a bola voltou, ele tá naquele envolvimento da plástica do rádio. Isso. Entendeu? E agora imagina, você tá lá na sua cozinha fazendo alguma coisa porque deu intervalo no jogo, ou você foi tomar um cafezinho, aí daqui a pouco do nada volta e gol. Você assusta todo mundo. Porque, cara, o Wagner ele volta no lance, ele fala, tocou aqui, tocou ali, ele vai dar 1 minuto mais ou menos, ele já fala o gol. E já, cara, ninguém que está. Depois eu ouvi o jogo pra editar, pra tirar os lances e tal, mas só quem tava lá pra ouvir. Não. E como que foi a transição, assim, Wagner? Eu falo muito que antigamente o imaginário da pessoa era o radialista. Pô, o radialista, eu não sei quem é, né? Hoje não, hoje as pessoas têm que ver a imagem, todos os estúdios, inclusive CBN, rádios que tem só notícia, tá ali mostrando o estúdio. Os jogos, a gente já não imagina mais jogo sem estar vendo a imagem. Lógico que você ainda tem a força do rádio, mas eu assisto o jogo da Ponte agora, eu assisti no YouTube, mas a narração da rádio central, ouvindo o rádio central e o YouTube na imagem. Porque como que foi pra você essa transição de agora ter imagem, de ter que ter a imagem, a velocidade da narração é diferente, como que foi pra você? Adriano, mudou muita coisa. Só para quem está nos acompanhando ele entender, é assim, quando o rádio começou, lá atrás, na década de 30, 40, ali foi o auge do rádio, 30, 40, 50, a gente não tinha a questão do videotape. Ainda nem tinha videotape. O videotape ele começou a chegar na década de 60. Caramba! Então a pessoa... o cara narrava sem... ele só ouvia. O ouvinte, ele era tudo ouvindo pelo rádio. Então, o narrador tinha que ser um cara preciso. É um cara que, a bola com o Adriano, domina a bola com a perna direita, tem do Wagner do lado esquerdo, do lado oposto do campo, com o zagueiro atrás. O narrador tinha que transformar isso num lance. Por quê? Verdade. Não existia. Com velocidade, sem velocidade. Não tinha. O gol, as pessoas iam ver depois, na década de 60 principalmente, lá para terça, quarta-feira, o gol que foi no domingo. Tá? O rádio e o narrador, ele é aquele cara preciso. Isso. Com a evolução, a narração, ela deixou de necessitar, na minha opinião, tá? Respeito aos outros narradores, da precisão. Por quê? Hoje, como você falou, o gol da Ponte é mais importante para você a emoção do narrador do que a descrição, porque você está vendo o lance. É mais importante aquele cara, o narrador torcedor, como a gente tem muito hoje, sabe, do que aquele cara preciso.
Hoje eu quero a identidade do cara. Eu quero um cara que seja bugrino, pontepretano, corintiano, que na hora do gol eu vou comemorar com ele tá lá berrando. Verdade. Ou que zoe no gol. Que tem aquela... Do que um cara que é aquele cara preciso, aquele cara técnico na narração. Porque você já é simultâneo. Acontece muito isso. O Ulisses Costa, ele narra o gol na Bandeirantes, já vai pro Instagram, ele narrando em cima, o gol embaixo, e o jogo rolando ainda. Os caras já mandam lá. Então, assim, foi muito difícil pra mim? Foi. Porque eu era um cara muito de rádio. E a narração do rádio pra TV, ela é muito diferente. Mas muito diferente. Porque a TV, você tá vendo o lance. Tá? Por mais que eu tenha que legendar, eu falo assim, o Silvio Luiz ele fala isso, a narração na TV era mais legendada. Porque os caras estão acompanhando, quem está acompanhando aqui, ele está interessado no lance. Ele está pouco interessado no que o narrador está falando. Isso. Então, é uma coisa que você vai dando pinceladas. Vira um complemento. E é difícil dar pinceladas. É difícil você narrar um jogo olhando. No rádio, para mim, é muito mais fácil. É muito mais fácil. No jogo, você é o chatão que fica... Falou coisa que nada, não foi isso, não, o cara tá louco. Exatamente, você entrou por trás. Outro dia eu narrando um jogo, e aí eu peguei e falei, né, que o jogador deu um bico na bola. Daqui a pouco embaixo de um monte de comentário. Louco, chapa de pé virou bico agora? Chapa de pé agora virou. O cara deu uma chapada na bola. Esse jogador, esse narrador nunca ganhou uma bola de presente. Escrevendo lá embaixo. Porque então ficou muito. É muito em cima ali. Então, assim, a narração pra mim hoje. Hoje eu tô bem mais confortável, sabe? Pra narrar vídeo. Muito mais confortável mesmo. Do que, claro, um período atrás, porque assim, eu fui forjado, moldado pro rádio, para aquele narrador de narrar detalhes, e você no vídeo você não tem que estar dando muitos detalhes. Por exemplo, a bola no meio campo, Adriano, não tem que estar narrando. A bola tá ali no meio campo, ou o goleiro catou a bola, enquanto o goleiro tá a bola lá, você aproveita pra mandar abraço, falar coisa do YouTube ali, aí a bola vai... jogou em tal time em tal ano, esse é um americano, é profissional, o cara, sabe, por isso que eu falo, por isso que é bom quando você vai narrar, principalmente campeonato amador. Eu gosto muito de fazer jogo com o Batata, porque ele conhece dos times. Cara, bastante. E daí ele vai falando assim, esse cara aí jogou ano passado no Foga, nem sei se tem Foga ainda. Isso. Esse cara jogou ano passado não sei aonde. Não, esse cara era isso. Ele era desse time que ele tá jogando agora. Esse cara tá aí, o tio dele tá no outro time, o Batata é desse jeito. Esse cara aí é irmão do fulano que tá ali no meio. Incrível, ele fala assim, o tio dele aí é o lateral direito que vai entrar agora. Nossa, que impressionante. É isso daí. Então, no vídeo, isso vai passando. No rádio, essas informações que pra mim são muito ricas, elas se perdem. Porque você não tem tempo, você vai na velocidade, na pauleira ali, você não tem tempo de estar falando isso. Porque o rádio é assim, Adriano. Porque no rádio o cara quer saber o que está acontecendo no jogo. Você não pode dar branco. Você não pode ter esse papo pra dar branco, chamam, não, é ali. É uma tela que você tem que estar preenchendo ela, jogando tinta, pra ela não pode ter aquele branco. Imagina um rádio assim, um lance no rádio, daqui a pouco você fica aquele... Cara... Na televisão, pode fazer normal. Exato. Porque isso daí... Tem uma passagem que até com... Na VV8. Fui fazer um jogo na VV8 e aí foi abrir a jornada. Aí eu peguei e falei pro câmera, né? Falei, começa daqui e vai andando no ginásio. Andando até de um gol até o outro gol. A hora que abriu a jornada... Que ele começou a fazer isso... O diretor na época, o Doro, o Juninho, né? Ficou louco, porque eu não falava nada. Aí ele começou a gritar do lado: abriu, tá no ar, tá no ar! Para. Aí eu tive que desligar o microfone. Fala, Juninho, calma. É imagem. Aí quando deu o giro, aí você vem com imagens do ginásio José Ezequiel da Silva, daqui a pouco joga um fulano de tal. Uma coisa dessa no rádio não tem como. Cara, apertou o play ali, você já tem que entrar. Então, responder a sua pergunta, hoje eu estou muito confortável no rádio, né? Principalmente essa coisa da imagem,
Cara, hoje você tem que... quantos jogos que eu fui narrar jogo, cara, a gente tava assim, colocando o dedo no nariz, pegando copo, era pão na mesa, era isso. Hoje não, tem que estar tudo arrumadinho, até nas cabines, né? Eu andei muito em estádio no Brasil, muito. Olha, hoje, olha, no estado de São Paulo, aonde tem time federado pela Federação Paulista, difícil a cidade que eu não fui. Legal. E alguns estados também fazer jogos. E era aquela coisa, cabine, cara, a gente fazia um quarto da cabine. Era bolsa de todo mundo, mochila no chão. Cara, quando entrou a imagem, acabou. Não tem mais aquela coisa, tem que estar tudo arrumadinho. Acabou a bagunça. Acabou a bagunça. Calma, Juninho. Às vezes tem que falar calma, vai que a gente tá fazendo um programa, debate show lá. Calma, Juninho. Abraço, Juninho, meu brother. Ó, antes da gente entrar em outros temas aqui, só convidar todos aí, gente. Nós tivemos já está disponível no YouTube, no Facebook, o programa com o Rubinho Nunes, com o Dom Cássio, o Rubinho Nunes, que é vereador em São Paulo, Dom Cássio da Igreja Galicana, Fabrício Munhoz do Cristo Rua, né, o projeto Cristo Rua, o Babalorixá Eduardo da tenda de Umbanda Flores de Aruanda aí de Valinhos, né? Hoje aí com o Wagner Alves, né? E hoje, lógico, né, para você que tá assistindo hoje, pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, porque nós estamos na internet. Na quinta-feira tem o Moreno Souza, Moreno do União Viendense, grande Moreno. No dia 30 tem o Marcelo Cesário e também já está aí a nossa agenda de fevereiro e de março já disponível aí a galera que a gente vai bater um papo aqui no Papo Reto. Então todo mundo convidado aí pro Papo Reto, pra gente bater esse papo. Vagnão, vamos falar de acessibilidade, que é um assunto que caminha. Você acha que ainda a passos lentos, Wagner? Bom, Adriano, só dando como se diz, um panorama pro nosso telespectador, eu tive pólio, paralisia infantil, quando eu tinha 2 anos de idade, tá? A pólio, ela na década de 60, 50, 60, 70, 80, ela foi muito forte, porque a vacina da pólio, Adriano, ela realmente surgiu na década de 50, mas a eficácia a partir da década de 60, porém, quem tomava vacina até a década de 70, meados ali, final, a década de 70 principalmente, que é o ano que eu nasci, a gente tomava uma dose. E depois foi-se entender que o ideal é 1, 2, 3 e a dose de reforço. Tá? Então a pólio, como que você pega a pólio? A pólio, ela vem, por exemplo, nas fezes. Ela, naquela época, década de 70, o esgoto não era tratado, a grande maioria não era tratado. Então, assim, você tomou uma dose, não significa que você não vai ter a pólio. Tá? Então, você acaba tendo a pólio. E a minha foi uma situação... Assim, hoje não mais, naquela época. Hoje está erradicado, voltou alguns casos agora. Por isso que é importante a vacinação contra a pólio. Porque a vacinação, você toma aquela dose, que depois ela vai para o ar. Então, quanto mais pessoas vacinarem, quanto mais. Então, por isso que a vacinação tem que atingir um determinado número, 80, 85, 90% da população. Porque senão ela acaba não tendo eficácia. E por isso que é a importância da gente não misturar os assuntos e achar que vacinação... Porque assim, o Wagner, isso é importantíssimo, cara, a gente falar isso. Porque virou uma coisa seguinte, a gente criou os inimigos da vacina. Existem pessoas que são inimigas de vacina, não quer mais falar de vacinação. E aí, esquece a questão política e o Covid. Né? Porque o Covid, aí você tem a questão política, poxa, uma vacina tão rápida, a gente está sendo testado ainda, esquece. Mas as vacinas como essa... Tem o nome essa vacina da pólio? Essa que é a tríplice... Não, a vacina da pólio é a... Mas tem algumas vacinas, Wagner, que os nossos pais nem questionavam, né? Assim, não, na década não questionava. Não questionava, era vacina, então tem que tomar essa, tem que tomar essa. Eu lembro que as mães já sabiam que aos 5 anos tem que tomar essa, aos 6 anos. E hoje a gente está criando um pessoal que não, vacina, não. Então, a importância disso para a gente entender que a vacina
faz com que crie uma proteção para todos. Isso. O que acontece, Adriano? Vamos deixando ideologias de lado, né? Ideologia, a gente respeitando sempre naquilo que você acredita e na sua ideologia. Porém, quando a gente fala de vacina, nós estamos falando de ciência e nós estamos falando, no meu caso, prático, tá? Numa coisa concreta que aconteceu comigo. A paralisia infantil me fez uma pessoa triste, amargurada? Não. Atrasou a minha vida? Pra caramba. Fui entrar na escola com 11 anos de idade, uma sequela da paralisia infantil, o preconceito, o mundo não, né, as cidades não preparadas para receber a pessoa com deficiência, calçada, emprego, a escola, a gente imagina tudo isso que acontece. Então, assim, essas pessoas que eu sou contra a vacina, tenho certeza, ele não tem um filho com pólio, ele não tem um filho na cama, ele não tem, ainda, tá? Porque quando a pessoa tem, ela vai pensar duas vezes. Que você está sentindo na pele, você está vivendo essa questão. Então é importante. O que aconteceu com a questão da vacina da Covid, que foi usada, não estou falando, ela foi usada por de alguma forma política. Exato. A política foi usada de todos os lados. De todos os lados. Há quem acredita aqui, quem puxa do lado para cá. Por quê? Eu sempre, Adriano, eu falo assim para as pessoas, na política não existe, na minha opinião, tá? No Brasil, nem direita e nem esquerda. Também. Existe conveniência. Também. É conveniente para o fulano estar aqui, é conveniente para o fulano estar aqui. Então é isso que existe. Esquerda ou direita é o lado da mesa que vai sentar para fazer o acordo para ganhar a eleição. Exatamente. E outra coisa, não tenha político de estimação. Você não pode ter um político de estimação. Ah, não, mas eu não, sabe? Hoje é o fulano não rendeu, amanhã é o ciclano. Sabe, o cicrano, essa mudança ela tem que acontecer. É isso que eu penso. Então, aí você pega isso e joga para a saúde pública, sabe? Aí pega essa minha geração, que se você pesquisar pessoas com pólio, é da década de 60, 70 e assim, comecinho da década de 80. Porque não existia campanhas de vacinação. Década de 70 não existia campanha. Agora imagina, Adriano, década de 70, vamos lá, 73. Eu nasci em 74, 75, esses anos, 73, 74, 75. Como que eram armazenadas, por exemplo, essas vacinas, quando ela chegava nos locais? Cara, se hoje a gente, com todo esse recurso que a gente vê, como que eram transportadas essas vacinas? Pra gente falar de eficácia. Né? Então, assim, a eficácia ela não existia. Por isso, porque assim, ninguém sabe, tá? É como esse copo aqui. Depois foram entender, não, se você não colocar um copo, não tapar, vai acontecer tal coisa. Mas é água. Mas tem que cobrir. Mas é vacina. Não, mas... Então, foi mudado e foram entendendo de que a vacina da polio era necessária 1 dose, 2 doses, 3 doses e a dose de reforço. E era uma época... que como que isso chegava até as pessoas? Adriano, só através do rádio. Caramba, ninguém tinha televisão. Sabe, era rádio e o boca a boca. Sabe, o boca a boca que... É esse boca a boca que a gente vê. Quem conta um conto... Né, quem conta um ponto, aumenta um... Não, quem conta um conto, aumenta um ponto. Isso. Né, a informação chega desencontrada. Aí, a partir da década de 80... Começou jornais, revistas, televisão e o poder público também abraçando. Aí começou a fazer as campanhas. Não existia nos bairros postos de saúde, Adriano. Sabe? Eu sou de Mauá nessa época, ABC Paulista, e a minha mãe tinha que me pegar de um bairro e me levar tipo 10 quilômetros para poder passar por uma consulta médica. Nós estamos falando de uma época totalmente assim, não faz muito tempo, se a gente for cronologicamente, década de 70. Mas eu acabei tendo essa sequela da polio, né, da paralisia infantil. E a sua pergunta, já esqueci, já que você perguntou. Já. Eu falei que se a gente está caminhando a passos lentos ainda na questão acessibilidade. Não, melhorou muito.
Muita coisa, muita coisa mesmo. A gente teve um avanço, na minha opinião, muito grande. Hoje nós temos uma lei brasileira de inclusão. Acho que tudo começa pela legalidade. Então, assim, se você não tem lei, você não tem o que cobrar. Agora, a partir do momento que você tem a lei, você tem, sabe, um caminho, sabe, para poder fazer essa justiça. Então melhorou muita coisa. A gente não está mais a passos largos, lentos, não. Nós estamos caminhando agora, sabe, numa tranquilidade de efetivar essas políticas públicas para a pessoa com deficiência. O Wagner, a gente fala dos bairros, por exemplo, aqui em Vinhedo você tem Três Irmãos, o próprio Von Zub, em Valinhos você tem ali o São Marcos, Colina, bairros que a calçada você não tem como fazer acessibilidade. Então, os bairros novos agora está se pensando, a questão de plantar uma árvore na frente da sua casa, a pessoa já fala, pô, a árvore tem que ser plantada aqui, nesse local, não aqui, porque... Mas os mais antigos... E como que isso pode talvez ser corrigido nesses locais? Adriano, eu acho muito difícil, sabe? Quando a gente pensa em bairros, a gente trabalhar com essa mudança. Eu acho que nós vamos ter que, assim, bairros novos já são projetados, mas esses bairros, a gente andar pouco, aqui na Capela mesmo, a própria topografia do local, isso, sabe, de como foi. Não era pensado nisso. Não era. O cadeirante passando na calçada. Não, porque o cadeirante, o lugar dele era dentro de casa. Exato. Sabe, as pessoas tinham vergonha de ter os filhos com deficiência. O deficiente era escondido. Ele era institucionalizado, existe a Casas André Luiz, a família doava os filhos, não queriam aquele peso, né, porque é cultural. Se a gente pegar na história, lá, os grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, eles falavam que os disformes tinham que ser eliminados. Tem tribos que até hoje... Sim, os hindus, tem uma tribo que o deficiente é uma dádiva para a família, era uma dádiva, isso, porque você poderia alimentar, tipo assim, os elementos da natureza. Isso. Então você colocava lá, o leão vinha, comia. Enterrava, deixava sua cabeça. E aquela família, porque é muito cultural. Tá? Então, nessa cultura de que a pessoa com deficiência, ao longo do tempo, foi sempre excluída. Hoje não. Hoje os espaços estão aí e eles têm que ser ocupados. Então você acaba vendo muitas pessoas com deficiência. Você acaba vendo as pessoas com deficiência. As redes sociais, sabe, trouxeram a visibilidade para esse público de pessoas com deficiência. Então, assim, eu acho que essa mudança realmente nos bairros, esses já existentes, porque a grande maioria também, Adriano, ele é um bairro de periferia. Tá, onde o poder aquisitivo das pessoas para você mexer numa calçada é dispendioso, sabe? Não é muito dispendioso. Então, assim, sendo realista, eu acho que esses bairros a gente tem que encontrar, sabe, alguns meios, mas a mudança realmente eu não consigo enxergar. Talvez ali mesmo na rua, na questão, porque não tem como. Exatamente. Outra coisa também, Wagner, eu lembro que assim, a gente falava... Eu trabalhava no mercado e falava assim, olha, contratou uma pessoa que é portador de deficiência, ou portador de necessidades especiais, Como está essa questão do nome, de como se falar, e não é nem maldade, né? Às vezes a pessoa fala, não é nem... Esses dias eu vi um programa de televisão, uma pessoa falando, e foi inclusive o Silvio Torrezinho, que uma vez falando comigo me disse isso, depois o Pedro Rosa e tal, que aí eu entendi que, olha... alguns nomes, né, hoje não são mais utilizados. Explica um pouco disso aí, Wagner. Assim, a gente trabalha hoje com a terminologia inclusiva, porque a gente acredita que a palavra ela constrói. É aquela frase, uma mentira dita 10 vezes vira uma verdade. Tá? Pela repetição. Então, o que acontece? Quando a gente está se falando, vamos pegar lá, voltar para a década de 70, 70, como você se referia ao deficiente? Se era intelectual, ele era o mongoloide,
Ele era o louco, o surdinho, o mudinho, o ceguinho, o aleijadinho. Tecnicamente, os médicos, na época, a pessoa é portadora da necessidade, ele é portador da deficiência. E aí, o que ao longo dos anos foi se entendendo? Adriano, para eu portar, eu tenho que, a qualquer momento, me desfazer. E eu não consigo sair da minha deficiência. Uma carteira, um guarda-chuva, eu porto. Eu porto as minhas bengalas, mas a minha deficiência, ela está comigo. Entendeu? Então, esse é um ponto. Quando a gente fala de pessoa especial, esse pessoa especial, todo mundo é especial. Entendeu? Porque assim, por que eu sou especial? Porque eu tenho uma deficiência? Não. Isso não me torna especial ter uma deficiência. Então, em relação a eu e meus irmãos, não. Eu tenho necessidades diferentes dos meus irmãos. Mas necessidades especiais. Mas que não me torna especial. E aí, entrou-se o pessoa com deficiência. Então, como que você vai usar o termo? Fulano é uma pessoa com deficiência física, deficiência intelectual. Porque primeiro vem a pessoa. Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma característica que é a deficiência dela. Então, esse termo, desde 2007, a ONU vem trabalhando. Hoje, no Brasil, ele é bem usado. Os movimentos ficam muito bravos quando não é usado. Principalmente quando a classe política vai falar do deficiente. E aí ela fala, porque os portadores de necessidades especiais. Então, assim, porque a gente trabalha com essa questão dessa terminologia inclusiva. Pessoa com deficiência. E você não tem que ter receio de chamar o cego de cego, o surdo que é um surdo. Você não precisa ter receio. Wagner, corre aqui. Fulano, você viu isso? Esse tipo de assunto, as pessoas têm muito receio. E não precisa ter receio. Porque na família, entre pessoas com deficiência, esse termo é usado. Você viu aqui, você corre ali, vê como que tá. Então, assim, essa terminologia é muito importante a gente trabalhar de que o correto é pessoa com deficiência. Porque nós precisamos construir uma sociedade inclusiva. E as empresas, Wagner, elas têm feito o papel de contratar as pessoas? Não, ainda você acha que ainda falta alguma coisa? É a questão das empresas. Adriano, eu penso que a inclusão da pessoa com deficiência, depois que a gente sai da escola, que é a primeira inclusão, tem que ser na educação, né, para você ter uma educação. A outra responsabilidade é em relação ao emprego. Porque você imagina um jovem com 14, 15, 16 anos, o que ele quer? Ele quer trabalhar. Ele quer arrumar um emprego. Ele quer ter o dinheiro dele. Agora imagina uma pessoa com deficiência. Ele não vai conseguir. Eu fui ter o meu primeiro emprego de dinheiro registrado, eu tinha 26 anos de idade. Caramba. 26 anos de idade, porque não tinha, não há essa possibilidade. Nós temos as empresas que não são preparadas para receber esse público de pessoa com deficiência, porque primeiro vê como alguém com peso. Alguém que eu vou ter que ficar ali monitorando, cuidando, e não é nada disso. Sabe? Se a pessoa serviu para aquela função, você vai contratar. Se não serviu, você não vai contratar. Existe uma lei de cotas, que essa lei de cotas eu acho que ela é muito importante.Ela acaba obrigando as empresas a contratar pessoas com deficiência. Então, tem lá empresas a partir de 100 funcionários, até 2%, até chegar o máximo de 5%, em que as empresas têm que contratar. Mas aí, Adriano, eu tenho uma ressalva em cima dessa lei. Por quê? O Brasil, se a gente for falar de empresas a partir de 100 funcionários, a gente já começa a entender ela como grandes empresas. A partir de 100 funcionários, é uma grande empresa. Não é qualquer empresa que tem 100 funcionários. Tá? E esse número, ele já está num número reduzido de quantidade de empresas no Brasil. Porque a grande maioria do Brasil é a pequena empresa. Isso. É o mercadinho do bairro, é a lojinha, sabe? É a rádio. São esses locais. E o que acontece? Esse local,
é aonde deveria existir um trabalho para que contratasse pessoas com deficiência. Por quê? Você vai contratar o menino do bairro que tem uma deficiência e ele vai trabalhar no mercadinho que é perto da casa dele. Você vai contratar na empresa, aquela empresa de bairro, aquela empresa pequena de bairro, empresa de boné, empresa de tapete. Ali você vai contratar a pessoa com deficiência. Então, para mim, a lei, ela, sabe, tem o seu ganho, mas assim, ela precisa de avanços. Ela precisa ser mudada e a gente precisa olhar para essa quantidade enorme. Eu acho que no Brasil, que 98% das empresas no Brasil são pequenas empresas. Isso. A gente conta nos dedos as multinacionais, as empresas grandes. E uma multinacional, uma pessoa com deficiência, para ela sair da Capela, para ela ir trabalhar, por exemplo, numa Unilever, é complicado. Não que ela não vá trabalhar lá, mas o primeiro emprego dela tem que estar aqui no bairro. Mas também esse pequeno, né? O cara do comércio ali, do mercadinho do bairro, ele também precisa ter o apoio do poder público porque hoje ele não consegue contratar, porque cada um que ele contrata, ele tem que pagar 2. Ele contrata um, ele paga 2. Aí a questão da tributária, essa carga tributária, né? Essa carga tributária que a gente... Seria uma reforma... trabalhista, isso, né? Porque, reforma trabalhista. Porque hoje esse cara da pequena paga empresa, 2, né? ele já não está conseguindo. Então, normalmente é a família... Mas, Adriano, o que acontece? Esse cara que você está falando, ele contrata outra pessoa. Sim. Ele não contrata o deficiente, porque na mente dele o deficiente não tem produtividade. Entendeu? Ele vai contratar, ele não vai deixar de contratar alguém. Uma empresa lá, uma serigrafia, uma empresa, um posto de gasolina aqui, nem posto de gasolina, mas um mercadinho mesmo, vamos usar o exemplo do mercadinho. Vai ter outras pessoas lá trabalhando, mas ele acha que o cara não tem condição de ser empacotador. Mas por quê? Porque ele não contratou o cara. A gente tem aqui o trabalho de algumas entidades em Vinhedo, acredito que em Valinhos também, e eu entrevistei na época a Cris Mazon, que hoje é secretária de assistência em Vinhedo, e ela explicando que às vezes para a empresa falta o poder público ensinar a empresa a como lidar, porque é lógico, né? Você não pode negar que aquela pessoa ela possui essa deficiência. Então você não vai colocar um trabalho ou uma coisa que a pessoa não consiga fazer, mas a gente tem exemplos assim tremendo. O próprio Cal do teclado aqui, o Cal, ele é locutor aqui na rádio, ele é deficiente visual, o Cal, e ele trabalha na Belenos, aqui em Vinhedo. É impressionante, Wagner, um dia, se você tiver possibilidade de conhecê-lo nessa questão do trabalho, se você, o cara, é impressionante o jeito que ele encaixa, mesmo hoje, lógico, a Belenos já tem uma tecnologia que tem robô que empacota, mas quando eu fui lá a primeira vez, ele pegava a caixa certinha pro coisa. Aí você fica, caramba, ele aprendeu aquilo e ele já ensinava as pessoas. Então, às vezes é o preparo de receber, né? Aí esse preparo eu não vejo que ele está no poder público, Adriano. Eu acho que assim, é mais uma forma de você não contratar e você jogar essa bomba na mão de alguém, uma batata quente, e assim, você falar que o poder público, mas peraí. Eu sou uma empresa, a informação tá aí. O que eu quero do poder público? Não quero nada, não preciso de nada. O que eu preciso é colocar, arregaçar as mangas, contratar aquela pessoa, dar esse treinamento. Eu fui presidente de Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Uma vez uma menina me ligou e ela me ligou, eu liguei lá no conselho, passaram seu nome, é que vai começar a trabalhar uma pessoa que é cego aqui com a gente, e aí a gente queria saber algumas coisas. Aí eu falei, primeiro, eu não entendi, me explique melhor. Ela falou, não, então, sabe o que é? É que, por exemplo, quando ele quiser ir no banheiro, como que a gente faz? Perguntou assim, para comer, quando for para comer. Aí eu falei, moça, vamos lá, por partes. Primeiro, a pessoa com deficiência visual, cego, a mobilidade dele é preservada. Então ele sobe escada, e anda, quanto a isso você fica tranquila. Segundo, ele vai se adaptar ao local. Hora do almoço, que horas que o pessoal ele vai no administrativo, é 11 horas, então 11 horas ele vai almoçar.
E aí no banheiro ele vai quando ele tiver vontade. Quando ele tiver vontade, ele vai. A dúvida que a pessoa tinha, então, como vai no banheiro? Então, assim, agora, uma empresa, Adriano, agora eu vou falar para você, essa empresa é mais uma das que se esconde atrás da falta de capacitação do deficiente para não contratar. Não, porque eu não encontro deficiente no mercado. Como você não encontra? Você também não procura. Ou então, quando você procura, uma vez em Valinhos, o Pátio de Valinhos, até esses dias eu tinha esse anúncio. Ele estava procurando uma pessoa com deficiência para trabalhar, mas tinha que ter boa comunicação, habilidades manuais, como que era? Boa comunicação, habilidades manuais, habilitação categoria C, e tem uma outra coisa que eu não me lembro agora. Mas assim, Adriano, que deficiente que ele estava procurando? Vaga para deficiente. Boa comunicação, habilidades manuais, habilitação categoria C, e estava lá procurando uma pessoa com deficiência. Aí você quer aquele deficiente qual? Que não tenha a unha, metade da unha esquerda. É difícil. É isso que você vai querer, porque na verdade você não quer ter a pessoa com deficiência, porque você não quer, por exemplo, ter que mudar a planta do seu prédio, ter que colocar uma rampa, colocar um piso tátil para um cego. Você não vai querer comprar um computador com um teclado, uma tela maior para que ele possa ler, comprar um programa para colocar no computador que você não quer ter esse gasto. Então você fala que você não encontra as pessoas para o trabalho. E é a porta de entrada para mim, para essa inclusão, porque é através do trabalho que a pessoa vai consumir no bairro dela, ela vai ajudar a família dela e ela vai se sentir dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. E você não vai ver o que a gente vê hoje, que é muitas pessoas não querendo sair do BPC, sabe? Não querendo sair do benefício de prestação continuada, porque é mais cômodo para ele ficar na casa dele e não ter que enfrentar essa questão aí de pegar ônibus, o elevador quebrar, a calçada esburacada. A gente acaba criando esse comodismo nas pessoas. Ô Wagner, e redes sociais? Como que as redes sociais, como que elas podem ajudar? Como que elas podem ser parceiras na questão de acessibilidade, na questão de lutar pelos direitos da pessoa com deficiência? Adriano, a internet, ela foi aquele divisor de águas para as pessoas com deficiência. A gente vivia num mundo excluído, onde as pessoas não sabiam da nossa existência, das nossas potencialidades. Quando chegou a internet e depois as redes sociais, isso daí trouxe o deficiente pro baile, tá? Porque foi mostrar as potencialidades. A pessoa que você vê hoje que não tem... Aonde que se alguém falasse para você que uma pessoa que não tem duas pernas e não tem braço dirige um carro, você ia acreditar? Você não. Você deve ter visto já. Vídeo. Aonde uma mãe... sem os dois braços, dá a luz, cuida do filho. Se alguém falasse, a gente não ia acreditar. Hoje esses exemplos são mostrados. Deficiente que trabalha, deficiente que resolve a sua vida, faz e acontece, e de uma forma não capacitista, que era piegas, com dó. Não, ele está indo lá, ele está trabalhando. Então, as redes sociais, eu digo que foi aquela libertação. Sabe, ele libertou e mostrou e disse para a pessoa com deficiência: tá aqui, é difícil para você, mas é difícil também para quem não tem a deficiência. É difícil para o negro, sabe? É difícil para o venezuelano que vem para o Brasil, é difícil para o Brasil que vai para os Estados Unidos, é difícil para todo mundo. Difícil vai ser difícil, e você tem que, sabe, ir em busca daquilo que você almeja, que você busca. Então eu vejo assim, as redes sociais foram essa libertação realmente de mostrar o potencial da pessoa com deficiência e, por outro lado, Adriano, colocar o poder público no lugar dele, de que o poder público está lá para servir. O poder público está lá, então acabou aquela coisa do prefeito falar que não vai fazer, do vereador falar que não vai fazer. Tem uma cidade
muito distante daqui, muito longe daqui, em que uma vez me falaram que a Câmara Municipal da cidade não tem acessibilidade. Eu falei, cara, isso não existe. É uma cidade longe daqui, né? Muito longe. Não, a gente nem imagina. Qual um dia eu tenho que pegar no mapa e te mostrar qual que é essa cidade. Nessa cidade tem um campo de futebol também que o locutor sofre. Tá, mas ele narra embaixo, você viu? Ele narra embaixo. Mas assim, quando fala, como assim? Não tem? Cara, tô falando de poder público. Não tem, o Ministério Público tá aí. Uma casa de leis que faz a lei obrigando que o comércio tenha acessibilidade, que vai falar sobre o autismo, que fala sobre deficiências. Nós estamos falando que essa casa de lei, se um vereador quiser subir no púlpito, púlpito, né? Para falar, ele tem que subir um degrau? Para! Então, Adriano, as redes sociais mostraram que assim, colocou o poder público no lugar dele, está aqui para servir. Se não tem dinheiro nesse ano, empenha para o ano que vem. Mas que vai fazer? Vai fazer. E a gente está indo para a reta final aqui do programa. Eu queria que você falasse sobre a Marcha pela Acessibilidade. O que é esse movimento Marcha pela Acessibilidade? Você perguntou do meu ano de 2023. Eu falei de projetos que... E esse foi mais um projeto que, assim, graças a Deus, ele conseguiu também várias conquistas. O movimento Marcha pela Acessibilidade, ele começou em 2016, onde eu comecei a dar palestras, faculdades, escolas, falar da minha história enquanto pessoa com deficiência. Como que foi? A polio, e hoje trabalho na rádio. Isso lá em 2016 começou com essa questão. Quando eu ia para os locais, eu percebia que eu falo, não, aqui não posso ficar falando só de mim. Eu tenho que falar de lei. Eu tenho que falar de decretos. Eu tenho que falar, sabe, de direitos da pessoa com deficiência. Aí eu fui incorporando e fui levando de novo para empresas, tudo isso sempre de forma voluntárias. E eu precisava dar um nome, porque quem ia? Era o Wagner. Quem ia? O Wagner. Aí veio esse nome, um dia acordei e veio Marcha, porque a marcha ela é constante. A acessibilidade. Então, assim, a marcha pela acessibilidade, ela não pode parar. Isso. Nós estamos sempre em marcha, vai estar sempre marchando aquilo que você falou. Nós estamos estamos, mas tem que continuar. Estamos sempre em marcha. E a partir daí começou a aparecer demandas. A pessoa me via falando sobre uma direito da pessoa com deficiência e chegava, olha, a escola não aceitou meu filho. Aí eu usava a minha rede, meus amigos que são advogados, eles orientaram essa família. Aí de repente chegava alguém para mim e falava assim, olha, meu amigo sofreu um acidente, tá precisando de uma cadeira de rodas, como que a gente faz? Aí o que eu, eu comprei algumas cadeiras, ganhei outras, muletas, andador, bengala, e nós começamos a emprestar, não dá, emprestar. Então a gente empresta cama hospitalar, muletas, andadores para essas pessoas. A questão do direito, eu tenho parceria com alguns escritórios, com alguns advogados e principalmente com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Valinhos. Um exemplo, festa do Figo. O local que colocaram a pessoa com deficiência não dá para ver o show. Então, pela marcha, pela acessibilidade, eu vou falar com o secretário, eu vou falar com a empresa organizadora da festa. Então, assim, a marcha pela acessibilidade, ela é isso, Adriano. Ela é o direito da pessoa com deficiência, ela é a palestra para falar sobre a terminologia, ela é levar esses equipamentos de acessibilidade, a cadeira de roda, a bengala, o andador, para essa pessoa que está convalescente, precisando naquele momento. E ensinar também essas pessoas, por exemplo, como que você entra no Ministério Público para ter aquela cadeira customizada, porque a gente empresta a cadeira comum, mas tem aquela cadeira que a pessoa precisa, porque ela vive, a vida dela é na cadeira de rodas. Então tem que ser uma cadeira que é estofada, a perna tem que ser mais alta. Como que ela, através do SUS, ela vai conseguir? Aí nós damos essa assessoria também para essa pessoa. Então, assim, no geral, isso se consiste a marcha pela acessibilidade. E terminando aqui ainda a pessoa, só assim, a questão da vaga para o deficiente nos locais, mercado, tal. Quando a pessoa está machucada, por exemplo, a pessoa
quebrou a perna, ela pode utilizar essa vaga ou não, Wagner? Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, eu acho que muita gente tem essa dúvida. Naquele momento a pessoa ela machucou a perna, ela pode utilizar a vaga para deficiente? Adriano, existe toda a Secretaria de Trânsito, ela existe aquela carteirinha, aquela carteira que ela é momentânea. Então, por quê? Você vai lá durante aquele período e você fala, ó, tô precisando, você vai retirar aquela carteira. Mas tudo, para mim, é o bom senso. Eu acho que o bom senso ele tem que caber em todos os lugares. Se você, por exemplo, tá acompanhando uma pessoa, viu que ela saiu do carro, saiu com uma muleta, você sabe que o cara não é deficiente porque você conhece o cara, mas você tá vendo que naquele momento ele tá precisando. Então, a gente acaba... eu acho que ali o bom senso prevalece ali. Como o contrário também. Existem pessoas que se aproveitam. Porque ela é o famoso jeitinho brasileiro. É uma vaga que tá e o meu... é só 1 minuto. O meu é rapidinho. Só que nesse rapidinho, várias vezes chega pessoa com deficiência. E a hora que você chega ali, aquela vaga está ocupada. Isso acontece comigo em 99% do meu dia, acontece isso. Eu chego no lugar, eu tenho que parar o carro, ficar esperando uma vaga para eu colocar. E a vaga para deficiente, é importante as pessoas saberem, ela não é feita ao léu, né? Vou fazer essa vaga. Normalmente ela já é feita num local... respeitando o declive, respeitando o espaço, né? A gente fala que existe uma rota de circulação, sabe? Naquela rota, aonde que você vai colocar a vaga? No local em que mais pessoas passam, porque é o acesso. Ali é o local ideal para a pessoa, perto de banco, prefeitura, shopping, bem na entrada desses locais. Você vai lá e você coloca, você vai observar se não tem uma árvore a hora que o deficiente vai abrir a porta, se não tem, sabe, uma calçada muito íngreme. Então essa vaga, ela é pensada, quando o legislador ele teve essa ideia, qual que é? Facilitar a vida da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Mas acontece, vivemos no Brasil, né? E infelizmente, por exemplo, eu sou contra. Eu tenho um amigo que ele não tem a mão. E ele usa a vaga. Ele não tem mobilidade reduzida. Mas eu sou deficiente. Ponto. E a lei, ela fala mobilidade reduzida. Só que na Secretaria de Trânsito, a hora que o médico deu um laudo para ele, quem vai contestar um laudo médico? Então, assim, passa muito para mim pela parte médica, sabe? Que dá um laudo, não, você pode, você tem direito. Entendeu? Porque a vaga é para mobilidade reduzida. Mesmo assim, Adriano, acontecem as deficiências invisíveis. Tem pessoas que você olha para ele, você não vê a deficiência, mas se ela andar 15 metros, cara, o joelho dela trava, dói, ela não consegue ficar em pé muito tempo. E quando você vê ela usando a vaga, você fala, nossa, a bonitona tá lá na vaga e ela não precisa. Mas ela tem a tal da deficiência invisível. Por isso que hoje tem até o cordão de girassol, que é para poder identificar esse tipo de deficiência. Mas enquanto a gente viver em Brasil, é aquela questão do jeitinho brasileiro. Essa vaga não é sua nem por 1 minuto. Vamos pro Fala na Cara, tá preparado? Opa! Fala na Cara? Manda bala. Tá o seu rostinho na tela. Posso beber Fala água na antes? Cara, bebe água, beba. Porque o Fala na Cara, por enquanto, ninguém fugiu do Fala na Cara. Em mais de 100 episódios, ninguém fugiu. E agora eu pergunto para Wagner Alves no Fala na Cara, que é aquele momento que a gente faz a pergunta que talvez outras pessoas não teriam coragem de fazer. É correto guardar vaga de deficiente pro outro? Viu? Esse não é o Fala na Cara, esse é o Tapa na Cara. Olha na câmera 16 e fale se isso pode. Olha, não pode. Isso não pode, entendeu? Isso daí eu sei que tem uma cidade, né, bem distante daqui, em que tem um locutor que uma vez ligou pro coordenador da rádio pedindo para guardar a vaga regulamentada. A vaga do público para ele. Aí o diretor falou assim, viu? Eu fui lá falar com o guarda falou que não pode. Aí depois eu falei, não pode mesmo. Pior que foi tão assim, ó. Aí eu pergunto, foi no dia da final, né? Quando o Wagner veio fazer a final, falou, pô, vai lotar ali, né? Ia ter.
tem como segurar lá? E eu fui perguntar, o cara falou, não pode, isso é uma vaga. Aí a hora que eu falei pro Wagner, eu falei, é verdade, cara, não pode. Aí eu falei, caramba, Wagner, tá vendo? Se a gente que tá na pauta, às vezes... Então, assim, isso é importante, Wagner, pra gente separar o que a pessoa faz. E eu acho muito bacana essas campanhas de conscientização. Porque existe a pessoa que realmente ela acha que o minutinho que ela para ali, e principalmente em mercados, presta atenção... No supermercado, as vagas para pessoa com deficiência normalmente são as primeiras ali. Sim. E é onde o cara para rapidinho para alguém entrar, para carregar, para o Uber parar ali. E importante falar assim: olha, esse 1 minuto é a hora que alguém vai chegar ali e vai ficar te esperando. O motociclista para a moto na faixa zebrada. Aquela faixa zebrada, quando você vê a vaga por deficiência, aquela faixa que é zebrada, é para eu poder abrir a porta, sair com a cadeira de rodas, sair com a bengala, para você poder fazer esse movimento. Aí o cara vai e coloca a moto bem ali, porque ele acha que aquela vaga é para moto. Mas grande parte ele não faz, ele faz na pressa, ele está correndo e não conhece. Ele faz por desconhecimento mesmo. Por isso que é importante conscientização. Falar, conversar, falar. É lógico que daí você tem o espertão, né? O que quer ganhar vantagem, a lei de Gerson, né? Que eu quero levantar. E a conscientização. Wagner, pra gente terminar, eu perguntei para você do 2023, né? Como foi? Qual a expectativa para 2024? Boa, sabe? É um ano em que a gente... Esse ano é um ano de muitos desafios, tá? Esse ano é um ano eleitoral. Eu estou como pré-candidato a vereador no meu município, em Valinhos. Essa pauta da pessoa com deficiência, pauta do servidor público. Eu sou um cara do esporte. Então é um ano em que assim, eu vou colocar meu nome à disposição da população. Então, assim, eu crio muita expectativa nesse ano, em que os meus projetos, o Marcha pela Acessibilidade, também o projeto A Voz do Seu Evento, em que eles engatinharam, né, no ano de 22, 23, e agora, nesse ano de 2024, a gente conseguir dar uns passos maiores e firmes, Adriano. Bacana. Queria fazer um agradecimento, é sempre muito bom falar contigo. Já estendeu, eu sei que esse ano... você é um pré-candidato a vereador, mas já está feito o convite para o senhor vir quando puder aqui aos domingos com a gente na rádio, ou aos sábados quando puder estar aqui, que é sempre bom ter você. A gente aprende muito com você e sempre agradecer. Sempre quando a gente solicita, seja para vir nos auxiliar aqui nas transmissões, nos programas, você está sempre disposto. Senão, muito obrigado por esse momento aqui, por esse aprendizado aí. Fique à vontade para as considerações finais. Quanto às transmissões, é só chamar. A gente bate a agenda lá, pode chamar. E mais uma vez agradecendo, parabenizando você por essa oportunidade. A gente está falando muito de conscientização, campanhas. É isso aqui, Adriano. É isso que você está fazendo. Isso vai ficar nas plataformas. E daqui a pouco, como eu disse no começo, né, meu neto lá na frente e o seu neto pode estar se conscientizando através de alguma coisa que a gente está falando aqui, usando esse seu espaço. Obrigado, Adriano. Legal, gente, falei aqui com ele, com Wagner Alves. Fique atento em todas as nossas agendas. Muito obrigado a você que ficou ligadinho aí no Papo Reto. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.